Eu acredito que vocês já ouviram falar nessa frase, né? Recursos humanos, ele é um curso limitado. Limitado para quê? Para você tirar o seu diploma rápido e você simplesmente fazer o seu curso rápido e conseguir alguma coisa com isso. Como, por exemplo, um possível concurso ou algo do tipo. Vocês já ouviram comentários assim? Sim ou não? E aí, gente, ouviram? Eu já ouvi bastante comentários assim. Ouvir comentário significa uma coisa, acreditar na validade do comentário aí já é um outro assunto totalmente diferente, tá? Vocês ouviram? Sim, não? Sim. Sim, Já ouviram? sim. Beleza, então não estou falando nenhuma coisa diferente ou nenhuma coisa estranha para vocês, né? Eu acredito que vocês já ouviram bastante, tá? Outra coisa, eu gosto sempre de estar perguntando sim ou não, papapá, papapá, papapá. Como se diz, apesar do meu tamanho, eu tenho 1,90 m, mas sinto a necessidade sempre de estar conversando. Se eu ficar sozinho aqui, aí não dá certo, não dá certo. Falar sozinho já não dá. Então vamos lá. Vocês devem ter ouvido esse tipo de comentário. Por que eu estou falando isso, tá? Porque é muito comum muitas pessoas, ou às vezes quando você não tem esse tipo de conhecimento sobre o assunto, se limitar a um tipo de pensamento. E hoje eu trouxe aqui algumas ideias para que vocês saiam um pouco da, como é que se diz, para agregar algumas coisas a mais para vocês, para que vocês possam sair daquela linha de pensamento, sair daquela caixinha, vamos dizer assim, ou para conhecer um outro caminho da área dos recursos humanos ao qual vocês não conheciam, ou simplesmente para entender que existe uma outra forma de raciocinar, de entender, ou de repente para vocês entenderem que existe uma possibilidade de caminho que vocês simplesmente não faziam ideia que pode vir a acontecer, tá? E quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho próximo a essa situação, vocês saberem lidar, certo? Eu costumo muito mostrar as coisas na prática, eu gosto disso. Então vocês vão vivenciar algumas coisas na prática e entender como que funciona na prática, certo? A gente precisa disso e é necessário entender isso. Caso contrário, é muito comum você lidar com uma situação profissional e você simplesmente chega lá e, nossa, cara, que eu vi, ou então o que eu vou fazer, para que serve isso? É muito comum, mais comum do que a gente imagina. Eu já passei por situações assim, muitas pessoas passaram por situações assim. Existem situações que você pode passar várias vezes, ou você passar por uma situação, aprender, entender e procurar corrigir, tá? Tudo bem até aqui, senhores? Sim. Vamos lá, ó. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Como eu disse, pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Para tirar as suas dúvidas. Eu não vou estar vendo o chat, mas vocês podem estar conversando. Antes de entrar no devido assunto, né? Nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre alguns sistemas administrativos, tá? Quais são esses sistemas administrativos? Eu vou desligar a minha câmera aqui rapidinho para mim ligar a outra. Beleza. Como eu já disse, né, eu me chamo Thiago Barbosa Moreira, sou engenheiro de produção, sou graduado em pedagogia e sou especializado em docência do ensino superior. Antes de começar, eu quero que vocês se perguntem, né? O que significa legislação? O que significa a parte social? E o que significa a parte previdenciária? Vamos começar por legislação primeiro. A gente pode muito bem perguntar assim, o que é, né? Deixa eu voltar aqui porque tem alguém pedindo para entrar, rapidinho. Vocês podem estar se perguntando o que significa legislação. Mas antes da gente entender um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre algumas políticas públicas. Políticas públicas são ações públicas, tá? Ações.
Existem várias ações lindas, pelo menos na teoria, algumas que funcionam ou não. Algumas que distinguem de demais países, outras simplesmente se igualam, tá? Então, quando falamos sobre políticas públicas, tá? Sobre políticas, direitos, sobre ações, nós temos que entender que são conjuntos de informações a fim de desenvolver algum determinado ponto. Como, por exemplo, programas, situações desenvolvidas pelo Estado, direitos das pessoas. O que é o direito? Direito é aquilo que não é errado, tá? Aquilo que não é errado em termos técnicos. É você agir de forma correta, certo? E todas elas visam uma coisa só, o bem-estar da população, que é as coisas serem aplicadas. Ações, existem programas, elas simplesmente têm que ser aplicadas, têm que ser colocadas em práticas, têm que funcionar. E principalmente de nada adianta ações, programas, situações ao qual não vão atingir as pessoas, ou simplesmente ter por ter, tá? É claro que isso é na teoria, tá, pessoal? Tem muita coisa que, como a gente pode ver, que não funciona, apesar de existir. Mas tem muita coisa que funciona também, tá? Nem todas as ações podem ser 100% eficazes, tá? Mas cada uma delas tem o seu grau de proporção de eficácia. E aquelas que têm um grau mais alto, aquelas que têm um grau menor, e aquelas que vão crescendo gradativamente. Beleza? Seguindo. Se eu perguntar para você, ó, troca um pouquinho. Esquece o que eu disse agora. Aí eu pergunto para você bem assim. Para você que está aqui, tá? O que significa ações? O que significa programas? Você consegue me explicar? Ou pelo menos você consegue formular na sua cabeça o que significa ações? Agora, se eu chego e pergunto para você bem assim, futuramente, o que você pretende com determinada ação? Ela pode ser uma ação pública ou uma ação privada? Não sei. Pode ser uma ação pessoal que venha a atingir uma proporção maior, ou uma proporção pública, ou uma proporção de um grupo mais específico. Atingir de qualquer jeito, tá? Desde que ela atinja. Você tem alguma coisa em mente voltado para isso? Você sabe por que você está aqui? Você sabe quais são as suas ações? Você sabe o que o seu curso pode te proporcionar? Eu quero que vocês respondam essa pergunta para vocês mesmos. Não precisa falar alto, mas pensa. Às vezes a gente não consegue responder essas perguntas, tá, pessoal? Às vezes a gente não consegue. É normal, tá? Se você não conseguir responder essa pergunta, pelo menos você tem que ter a consciência de que você não sabe. Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se eu perguntar para vocês, vocês conseguiriam responder essa pergunta? Me responde com sim ou não. Seja sincero pro não, tá, gente? Seja sincero pro não. Conseguem? Não. Não consegue? Beleza. Bom, eu penso em algumas coisas, mas eu acho que não se encaixa. Não se encaixa? Gostei, Mayara. Por que não se encaixa, Mayara? Você pode falar pra gente? Que nem programas. Vamos se dizer programas sociais. Realmente tem programas sociais, mas é as pessoas que fazem, é as pessoas que vão atrás. Não se encaixa, eu acho que em termos, vamos se dizer, das pessoas, como que eu posso explicar? Em questão meio de política. Não se encaixa no perfil delas. E eu acho que para a sociedade teria que, sim, precisar das pessoas, também como precisar da política, sim. Entendi. Você quis dizer assim que, resumindo, né? Algumas situações, apesar de ter um nome bonito, não funciona pra porra nenhuma. É isso? Sim. Entendi. Tá? Nós estamos em família, tá, gente? Ai, meu Deus, a aula tá gravando, eu tô falando palavrão. Ó, Michel, desculpa aí, já foi, tá? Depois você corta, se vira. Vamos lá. Seguindo aqui, gente. Isabela, você disse que não sabe, né, Isabela? Você não sabe no sentido de não ter ideia nenhuma ou você está em processo de descoberta? Eu acho que os dois, Legal. sinceramente.
Isabela, é muito bom quando você fala assim que não tem ideia nenhuma, tá? Porque você está sendo sincera com você mesma. Isso significa que você tem que se descobrir. É melhor do que você passar um tempo inteiro fazendo alguma coisa e você no final falar: Meu Deus do céu, para que que eu fiz isso? Para que que serve isso? Né? Ou então, o que que eu vou fazer disso? É um tempo que eu perdi, tá? Se a gente é sincero consigo mesmo, já é bem válido. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, eu vou desligar a câmera daqui para passar na gravação. Vamos lá. Se eu chegasse e perguntasse para vocês bem assim, ó, vocês estariam dispostos a ir a uma visita técnica? Vamos imaginar que amanhã todo mundo tem uma folga, certo? Vocês têm uma folga, oh, maravilha se tivesse, hein? Vamos imaginar que vocês têm uma folga. Aí, ou melhor, amanhã não. Segunda-feira de manhã, que é aquele dia assim que para muitos é muito mais difícil acordar para trabalhar, né? Porque é segunda-feira de manhã, né? Eu conheço gente que segunda-feira de manhã fala que é o melhor dia, tá? É o melhor dia. Outros aqui pensam assim, que sexta-feira é o melhor dia. 99% da população pensa que sexta-feira é o melhor dia, tá? Mas 1% eu acredito que pensa que segunda-feira é o melhor dia. Por quê? Porque você descansou o final de semana, você está naquela energia toda e segunda-feira você vai lá e trabalha, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Mas vamos lá. Se vocês tivessem uma folga segunda-feira de manhã, e nessa segunda-feira de manhã vocês têm a oportunidade de simplesmente fazer uma visita técnica no Distrito Industrial de Cuiabá, bem longe de onde vocês estão, tá? Para conhecer o processo voltado para a área de recursos humanos dessa indústria. Por que indústria, gente? Porque é longe. Por que distrito? Porque é muito longe mesmo. Por que é muito longe? Porque eu quero ver até onde vocês estão dispostos a aprender, tá? Apenas isso. Responda para você mesmo, mentalmente, sim ou não, tá? Se sim, porque é uma oportunidade legal. Se não, porque é segunda-feira de manhã eu estou de folga e eu mereço descanso. Pronto, acabou. Seja sincero para você mesmo, tá? Responda aí essa pergunta. Enquanto vocês respondem, vamos pro próximo. Gente, se você falar sobre legislação, se você falar sobre comunidade, se você falar sobre o social, não tem como não enfatizar o processo educacional. Tudo isso é gerado através de uma educação, de um conjunto de leis educacionais. Ou seja, é necessário o quê? Formar cidadãos primeiro, formar pessoas para que possam ser adultos responsáveis que pensam no seu real dever. O que é o seu real dever? Proporcionar leis que atinjam uma sociedade como um todo, tá? E, gente, eu não estou falando exclusivamente de política, tá? Eu estou falando de tudo, tudo. Você, por exemplo, não vai necessariamente criar uma lei, mas você pode criar uma regra que não deixa de ser uma lei, ok? E você vai pensar como um todo. Vamos imaginar que você trabalha num lugar ao qual você é responsável por uma pessoa, uma. Você precisa cuidar dessa pessoa, você precisa criar regras para essa pessoa, você precisa pensar como você sendo essa pessoa e por aí vai, tá? Então o que eu estou dizendo não é só política, é de um modo geral, beleza? Eu dei aqui um exemplo sobre a última Copa do Mundo, tá? É muito comum quando se trata de Copa do Mundo, vocês veem o nosso país mudando, as pessoas felizes, fantasiando, enfeitando e tal, né? Aí de repente a Copa do Mundo foi lá e o nosso país perde. Aconteceu, o nosso país perde. Quando o nosso país perde, as pessoas ficam tristes e tudo mais. Mas nessa última Copa do Mundo aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante. Quando o Brasil perdeu, vocês sabem o que aconteceu? Vocês têm ideia do que aconteceu? Gente, eu não vou sair da tela, liga o áudio para mim e responda, tá? Se você tem ideia, você fala sim. Se você não tem ideia, fala não. Vamos lá. Você tem ideia do que aconteceu quando o Brasil perdeu? E aí, gente, tem? Não. O que mais? Mais alguém? Sim? Não?
Também não. Não. Ótimo, ótimo. O que aconteceu, pessoal? Quando o Brasil começou a levar os seus primeiros gols, o Brasil perdeu para Bélgica, né? Bélgica. Ah, eu esqueci agora. Se eu não me engano, foi a Bélgica. Mas o Brasil perdeu, tá? Próximo à minha região, onde eu moro, as pessoas elas começaram a soltar fogos. Soltar fogos. Quando o Brasil começou a levar os seus primeiros gols. Vocês fazem ideia do porquê? Por que o Brasil começou a soltar fogos, gente? Pensa aqui comigo, ó. Nós estamos vivendo num país ao qual tem muitas necessidades, né? Muitas necessidades em todos os sentidos, em todos os quesitos. Quando chega a Copa do Mundo, vem aquela reforma, vem aquelas obras que não acabaram, vem aqueles protestos, vem um monte de coisa, mesmo, tá? E aí aconteceu o quê? As obras inacabadas, as falhas, os problemas, as pessoas e papapá, tudo isso que aconteceu, as pessoas começaram a se revoltar de certa forma. Por quê? Porque é uma injustiça você gastar tanto dinheiro com tanta coisa e não acabar. Hoje mesmo estamos em 2020 e sofremos com consequências de obras inacabadas em 2014. Então as pessoas começaram a protestar quando o Brasil levou um gol. Protestar de felicidade, vamos dizer assim, né? Não por ver a nação perder, mas por protestar contra as políticas que estavam acontecendo no período em questão. Então, quando o Brasil tomava um gol, soltavam fogos. Ah, soltavam fogos. Aconteceu isso. Gente, podia ser um número muito pequeno, mas isso aconteceu, tá? Quando o Brasil levou o segundo gol, soltaram mais fogos ainda. Então isso aí aconteceu. Então teve essas situações. Agora olha só, num país num país em questão que acabou ganhando, quem ganha a Copa do Mundo, beleza, é um momento legal, é um momento comemorativo, é um momento feliz, aconteceu, beleza. Mas a Copa do Mundo ela acaba e aí os problemas vêm como consequência. A Copa do Mundo acaba, as pessoas esquecem e voltam para a realidade, porque a Copa do Mundo até deixar de trabalhar a gente não trabalha, né? No dia do jogo do Brasil. E por aí vai. Então quando o Brasil perdeu, aconteceu essas questões. Deixa eu voltar aqui porque tem alguém solicitando para entrar. Vamos lá. Dando continuidade aqui, ó. Nós vamos falar sobre alguns conceitos de forma rápida, tá, gente? Produção enxuta. Esse conceito é um conceito de um sistema administrativo, é um processo de administração onde a gente tem que entender um pouquinho para conseguir executar. Executar essa parte de leis e executar essa parte social. Quando a gente entende o que é produção enxuta, nós temos que pensar assim. É o processo de eliminar ou de minimizar os problemas que estão acontecendo. Então pensa aqui comigo, ó. Você está vivendo uma situação, você está vivendo um problema, você está vivendo algo e de repente esse algo, essa situação apresenta alguma coisa que não dá um valor ao produto final. Lembra que eu falei que você também pode criar uma espécie de regra que não deixa de ser lei? Lembra disso, pessoal? Sim ou não? Lembra? Sim. Então o que acontece? Vamos imaginar que Pedrão, ele criou uma regra nova. O Pedro disse bem assim: a partir de hoje, vocês vão ter 30 minutos de intervalo para vocês jogarem um jogo de tabuleiro, para vocês sentarem, para vocês deitarem um pouco, relaxar, enfim. 30 minutos de intervalo. O Pedro tem esse poder, vamos dizer assim, onde ele trabalha, né? E a partir desse momento ele criou essa regra. Só que quando ele criou essa regra, um grupo muito grande de pessoas, né, começaram a desobedecer esses 30 minutos. E aí o que acontece? O intervalo era às 9h30, por exemplo, 9h20 começaram a sair. Você tinha que voltar às 10. Aí voltavam às 10h10. Então ao invés de ter 30 minutos, acabavam tendo 1 hora, 40 minutos, né, 50 minutos. E aí o Pedro começou a pensar assim:
essa atividade ela não está agregando valor ao produto final. O que é isso? Se as pessoas tiram uns minutos a mais de intervalo, consequentemente o trabalho delas vai atrasar. Se o trabalho delas atrasa, o que acontece? É um valor negativo, então não vai agregar valor ao meu produto final. O que é meu produto final? É o meu trabalho entregado, é o meu serviço feito, é a minha planilha completa ou o meu produto que eu estou confeccionando finalizado. Então Pedro precisa revisar isso. E se eu fizesse uma reunião avisando sobre o que eles estão fazendo? E se eu conversasse, se eu desse uma nova chance, se eu dividisse o intervalo? Ou então, e se eu suspendesse de vez esse intervalo? Então ele pode muito bem, né, mudar um pouquinho a rotina, mudar um pouquinho as regras, a fim de eliminar ou minimizar as atividades que não agregam valor ao produto final. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos lá. Gestão, gente. Vamos entender um pouquinho sobre o que é gestão. Quando nós falamos sobre gestão, temos que entender que é gerir, administrar, né? Quando nós falamos sobre gestão de políticas públicas, nós temos que fazer valer o direito das pessoas, do cidadão como um todo, ok? Às vezes a gente pergunta bem assim, será que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que essa é a solução? Né? E se os políticos usassem o serviço público, como muitas pessoas já propuseram essa regra? Né? Será que funcionaria? A verdade, gente, é que é muito complicado ou muito difícil, vamos dizer assim, encontrar uma solução 100% eficaz. Acontece é que tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma atitude, tem que ter alguma ideia. E essa ideia você vai valendo, vai mexendo, vai arrumando. Se não deu certo, vai arrumando, até que chega um senso comum. Esse senso comum pode ser 100% de satisfação ou uma porcentagem eficaz de satisfação, tá? Olha só, pessoal, às vezes a gente questiona ou procura entender ou não está satisfeito com algum tipo de situação na região onde a gente vive, tá? Mas é possível sim, né? Você realizar políticas públicas, é possível sim você gerir de forma eficaz. Como, por exemplo, uma das regiões ao qual tem menos corrupção, quase que nula, é na Suécia, tá? Suécia, a política ela é muito legal, é muito interessante, quase não tem corrupção, para não dizer que não tem. No Japão existe um Enem especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Aqui no Brasil existe a Vila Alemã, próximo ao sul. Essa Vila Alemã é um lugar onde muitas pessoas saem das suas regiões para trabalhar lá, porque tem situações onde o serviço público funciona com qualidade, tá? Lucas do Rio Verde também é uma cidade aqui do Mato Grosso, que é uma cidade muito boa, que funciona muito bem, né? Tudo lá funciona muito bem. Desde escolas, hospitais, muitos lugares funcionam, tá? Eu conheço muitas pessoas que moram lá, mas que não nasceram lá, que migraram para lá. Migraram por quê? Por ser um local de boa convivência. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre processo produtivo. Processo produtivo. O que significa um processo produtivo? Gente, lembra que nós falamos sobre políticas bem no começo, sobre ações? É necessário que manter um processo de organização. É necessário manter um processo de controle. É necessário manter um processo de qualidade. E é necessário você visar os seus clientes. O que é os clientes? É aquela pessoa que vai lá comprar o que você está fazendo? Não necessariamente. Quando nós falamos sobre clientes, é aonde o seu produto final ele vai chegar, aonde o seu produto final ele vai destinar. Pode ser um produto? Não. Pode ser um serviço? Sim, pode ser um serviço também. Então, quando você fala sobre clientes, é sobre tudo. Tudo. Ok? Então, pessoal, antes da gente seguir aqui para o próximo assunto, que é o método
Kaizen e Kanban, nós temos que pensar assim, ó. O Kaizen fala sobre mudar. Mudar para quê? Mudar para melhor. Sempre tem que ter essa mentalidade de mudar para o melhor e buscar melhoria. Ou seja, você nunca vai estar perfeito. Sempre buscar o melhor. Aquilo que você tem na empresa A, nem sempre vai funcionar na empresa B. Aquilo que você tem na empresa B, nem sempre vai funcionar para a empresa A. Ok? Kanban, pessoal. Kanban ele serve para redução de custos entre processos. O que é processo? É um trabalho que você está fazendo. Você vai fazer um trabalho aqui, vai fazer um outro trabalho ali. De repente você está fazendo alguma coisa que está tendo gastos desnecessários. Que pode ser até mesmo um ar-condicionado desligado à toa ou uma luz ligada num outro cômodo ao qual você não esteja. Beleza? Antes da gente continuar, deixa eu voltar aqui mais um pouco. Vou parar a apresentação. Gente, ficou claro até aqui? Alguma pergunta? Perguntas, perguntas, perguntas? Até agora tá tranquilo, professor. Entrei agora aí, estou acompanhando aí. Tranquilo, né? Não tá indo muito rápido não, né? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Cadê essas câmeras ligadas? Cadê? Vocês estão me enrolando. Pra mim também. Vocês estão me enrolando para ligar essas câmeras. Eu tô cansado de ver a cara feia do Pedro e do Johnny, tá? Tô cansado. Tô cansado até mesmo de ver minha cara aqui no Meet. Vamos lá, gente. Liga essas câmeras, liga essas câmeras. Vamos lá, pessoal. Ó, eu convidei alguns atores, vindo diretamente da Broadway, para fazer umas apresentações aqui pra gente agora, tá? Eles vão entrando aos poucos, deixa eu até falar com eles aqui, pera aí. Senhores, podem entrar. Eles vão entrando aqui aos poucos, tá? Como que vai funcionar? Eles são responsáveis para falar sobre pequenas situações que podem acontecer no mercado de trabalho de vocês, tá? Pequenas situações. Eles vão fazer umas atuações, umas encenações, certo? E vocês terão que identificar o qual está certo e o qual está errado. Beleza? Primeiro eles vão explicar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente conversaram e fazer algumas atuações. Quero que prestem bastante atenção para a gente conversar um pouquinho sobre isso depois. Ok? Enquanto eles entram, tem alguém aqui que já trabalha na área? Onde que vocês trabalham? Alguém que está trabalhando? Vocês já trabalham na área? Trabalham numa empresa grande? Vocês lidam com situações complicadas, vamos dizer assim? Sim ou não? Fala aí pra mim. Eu não. Estão trabalhando na área? Johnny não? Eu também não. Então todo mundo ainda está visando entrar no mercado, né? Vocês estão buscando oportunidades para entrar no mercado, pelo que eu estou vendo. Beleza, tá? Agora, se eu disser para vocês bem assim, vocês acreditam que o que eu falei pode acontecer? Eu quero que vocês pensem assim. Se imaginem, tá? Você lá dentro de uma empresa que você está almejando, ou de um órgão público que você também está almejando. Essas situações, elas podem acontecer. Os atores que eu convidei diretamente da Broadway, eles já estão entrando, tá, senhores? Já estão entrando. Então, enquanto o resto da galera entra aqui, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Eu quero que vocês pensem que essas situações, elas podem acontecer, tá? Elas podem acontecer mesmo. E elas acontecem. Então, assim, é muito comum você pensar, isso nunca vai acontecer comigo. Mas, quando você menos espera, você está diante daquilo e você não sabe resolver, tá? E se você não souber resolver, isso pode lhe custar um emprego.
Isso pode lhe custar o primeiro lugar no processo seletivo. E isso ninguém quer, né? Senhores, bem-vindos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Estão todos aqui. O palco é de vocês, fiquem à vontade. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, meu nome é Everton. Pessoal, desculpa, Everton, não me chama de professor não, que eu falei que vocês são atores da Broadway, contratados justamente para vir numa atuação especial aqui, tá, gente? Vocês me chamam de professor, aí me quebra. Tá? Então não me chama de professor. Ainda não caiu na conta. Tá chegando. Vai lá, pode falar, fica à vontade. Bom, primeiramente, a gente quer fazer essa introdução falando sobre os métodos administrativos. Alguém aqui sabe o que é métodos administrativos? Luiz, Lucas, Jane, Isabelle, Fernanda. Basicamente, são processos administrativos, organizacionais. Seria, tipo, alguma forma de planejar e ajudar a empresa a ter o planejamento, né, do processo delas. Então, é relacionado também a processo, né? Porém, isso é um processo que pode ser diferente e visto de diversas formas, porque cada empresa tem isso cultural, né? E é o que? Eles auxiliam isso. Esse método administrativo auxilia no processo diário, né, de uma empresa. Então, é aquela cultura da empresa. Aqui, determinado para certo rumo. Tipo, atendimento é ali, o que é focado para o financeiro é ali. Então, são processos que auxiliam o funcionamento diário de uma empresa. Então, isso é cultural, eu penso como é cultural, porque cada empresa aborda de um jeito esse método administrativo. Vocês sabem o que seria esses processos? O que é processo? Alguém sabe assim dizer mais ou menos isso? Seria tipo uma sequência de ações que a empresa vai tomar? Processos também é basicamente como a empresa se comporta, qual é o plano, a linha que ela vai seguir para atingir seus objetivos mais fáceis, entendeu? Mais alguém? Johnny, Pedro? Liga aqui, professor. Vamos aprender aí. Então, o processo é justamente isso que os meninos falaram. No meu ver, é o que? É a maneira de se fazer alguma coisa. Né? Nada mais é que o quê? É uma ação que tende ao que? Avançar, ir para frente. Né? Então, todo o processo ele tem o quê? O objetivo de avançar em algo. Né? De trazer uma melhoria para algo. Facilitar alguma coisa para um objetivo comum. Então, eu acredito que o processo parte daí. Alguém discorda, concorda, quer implementar mais ou menos em cima do que eu disse? Pode seguir. Pode seguir? Pode. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre... Dentro desses processos, a gente vai levantar alguns processos aqui de acordo com as nossas vivências dentro das nossas atividades que a gente tem como importância, que a gente tem em aula e está vivendo hoje isso no mercado de trabalho. Vamos falar de logística reversa. Fernanda, você pode falar um pouquinho de... Pessoal, rapidinho, desculpa interromper.
eles são estudantes, assim como vocês, estão quase se formando com o pé, né, na formação, tá? E eles simplesmente já vivem essas situações que a gente está conversando. Não só na área de administração, como na área de recursos humanos, como um pouquinho de cada. Eles já passaram por isso e eles vão contar um pouquinho dessa experiência em cada um desses assuntos que a gente está conversando. Tá? Sobre o que a gente conversou aqui no começo da aula e sobre o que eles explicaram aqui na introdução. Beleza? Aí vocês falam se é válido ou não depois, né? E se o que eles estão dizendo tem fundamento ou não. Porque tem horas que eles vão tentar confundir um pouquinho vocês. Beleza? Pode continuar. Fernanda? Oi, boa noite. Então, primeiro a gente vai falar, né, o que é logística reversa, né? Que é o transporte dos produtos nas mãos dos clientes de volta para a empresa. Vou dar um exemplo, que nem no meu caso, eu trabalho na área da saúde, né? Então, no caso, eles estão preocupados em como é feito a forma de transporte dos insumos, a organização de medicamento, dos materiais hospitalares, para o atendimento ao cliente, né? No caso, para dar um destino correto a esses insumos. No caso, seringas, né? Medicamento que venceu, para não ir para aterro sanitário. E ele tem um destino correto para estar indo. Por exemplo, eu no meu caso, eu trabalho com parte na área de contrato e licitação. Esse processo de logística reversa, ela é muito preocupada com a área de sustentabilidade, né? Que seria o quê? Aquele papel que você deixa de imprimir, né? A gente que trabalha em licitação, a gente imprime muito papel. Então, hoje, a gente pode citar, não só nessa área, em relação de pensar na impressão de papéis, mas, por exemplo, hoje no fórum, hoje, a maioria dos processos são digitais. Hoje não existe mais. Existe, mas são os processos antigos, que são muito físicos, né? Que a pessoa vai fazer carga de processo, tem que levar 10, 15 volumes, dependendo do processo, do ramo. Então, é uma logística que se preocupa muito disso, de que, além da logística padrão, né, de ter como que vai ser o transporte, armazenamento, a distribuição, de chegar até o consumidor final, porém ter aquele retorno para a empresa. Ou seja, que aí a empresa vai ter essa rentabilidade, vamos dizer assim, ou até mesmo de forma educativa, instruir como deve ser feito esse descarte apropriado desses materiais, além da prevenção ambiental. Nesse caso aí também é importante citar que na época de eleição, por exemplo, tem aqueles santinhos, aqueles panfletos que eles sempre distribuem, e após a eleição sempre ficam muito jogados pela rua, entendeu? Ali eles não têm o descarte certo para eles, como aqueles panfletos que entregam na rua, vários outros exemplos que não tem o descarte certo para eles, entendeu? O exemplo de uma logística reversa que muita gente tem no dia a dia seria ou a coca de 1 litro, ou, para quem bebe bebida alcoólica, a cerveja de litrão. Que aí você vai, leva a garrafa retornável para a distribuidora ou para o lugar que você vai comprar, eles entregam uma cheia. Aí sempre nunca fica em um lugar aberto para contaminar o meio ambiente, nada disso. Sempre tem um reuso deles. A Coca-Cola também, hoje em dia, ela tem uma garrafa PET, que ela é retornável. Eu nunca vi aqui, mas eu já vi em outro estado, lá em Teresina, por exemplo. Tem uma garrafa PET dela, que o material dela é bem mais grosso e ela é retornável. E diferente da tradicional, que a gente já compra, bebe e descarta, entendeu?
Eu discordo. Não sei se logística tem muito a ver com algo retornável, porque para mim logística é você entregar na mão do cliente e acabou, entendeu? Peraí, você está dizendo que logística não tem nada a ver com algo retornável? Eu não acredito muito na tese retornável, por causa que eu acredito que logística é entregar para o consumidor final e acabou, entendeu? Que você acha então que a logística seria o cliente seria a última etapa? Isso. Para mim a reversa não faz sentido esse canal. Mas a última etapa do processo é o que engloba no meio ambiente. É porque também nesse processo eles querem também, além de trabalhar em cima, né? É uma dica que eles dão, é trabalhar em cima da prevenção de desperdício, né? E é menor volume de lixo, e automaticamente é a diminuição de custo para a empresa. Então pode ser que faz sentido também, né? Tem os pós e os contras. Mas eu acredito que seja aqui voltado para a área sustentável. Mas agora que o Lucas falou, realmente não teria sentido a empresa se preocupar com a parte sustentável, né? Que a parte dali seria mais a parte do cliente, né? Cuidar dos lixos, né? Do que ele compra. Mas você não concorda comigo que se fosse a responsabilidade ela é solidária? Eu concordo. Porque se ela sendo solidária, o que eu acho que esse processo ele quer dizer é trazer também essa preocupação. Eu concordo. Tem mercado mesmo aí que já vendem sacola, né? Para aquela sacola própria, né? Para não soltar muito essa sacola, porque ela demora muito para, como se diz assim, sumir, né? Para evaporar. Né? Eles vendem, eles pensam, então cada um faz a sua parte. O mercado faz a dele e nós fazemos o nosso. Pode dar mais pensar no futuro, né? Filho, neto, como ele disse. A gente tem a sua opinião, né? Então, cada um faz a sua, né? Para o futuro melhor. Mas eu concordo. E aí? Mais alguém quer falar sobre isso? Alguém tem mais uma opinião contrária ou a favor do que o Everton falou? Um tá dizendo que logística é sustentável, o outro tá dizendo que não. Um tá dizendo que tem a ver com o meio ambiente, outros estão dizendo que não tem nada a ver. É, por causa que eu acho que falou em logística, você tem que se preocupar em entregar pro consumidor final, entendeu? Eu acho que não tem muito sentido. Mas enfim. Na cartada final, perdão. Não, eu quero saber o que o Igor acha que é o lado A ou B que tá certo. O A seria sustentável, o B seria e o B, o entrega consumidor final. E aí, Igor, pode falar, cara, estamos em família, não precisa ficar com vergonha não, tá? Cristiane tá quietinha também, Isabela, vamos lá, Isabela. Eu cheguei no atrasado aqui, mas pelo que eu entendi até agora que vocês estão falando aí, eu acho que assim é sustentável sim, porque logística você engloba tudo, não tem como só englobar o transporte, porque assim, desde a matéria-prima para a embalagem ser feita, tem a logística para poder chegar no fabricante e tudo mais, entendeu? É isso que eu tô entendendo até agora, porque eu cheguei meio atrasado, tô meio por fora aí. Não, foi bem, mas porque assim, o nome desse processo é logística reversa. Então, se você focar somente na logística padrão, que é que a gente sabe que tem todo esse trâmite, a gente focou só no nome da logística, mas esse processo chama logística reversa. Sim, mas então, o que eu quis... Desculpa interromper, Everton, é que o que eu quis dizer é que você tem que se preocupar com a qualidade do produto, desde a fabricação, da saída desse produto até o consumidor final,
O que eu quero dizer é que depois do consumidor final, para mim já não faz sentido mais, entendeu? O cara tem que ter os cuidados dele, ele tem que se virar, entendeu? A empresa não precisa se preocupar com isso, entendeu? Não, eu entendi. Eu concordo e discordo. Você me deixou confuso agora. Ixi. Eu acho, minha opinião. E a opinião dele é assim, ele concorda porque a empresa lucra, né? E nós que compramos tem que pensar no futuro, entendeu? Mas, tipo assim, né? Minha opinião, né? Igual ela tá falando aí, a empresa tem que pensar também no lucro e pensar no futuro, né? Junto com o que compra também, né? Bom, minha opinião. Porque eu penso assim, igual, por exemplo, hoje, os bancos. Hoje, antigamente, todo mundo fazia extrato e tirava aquele papelão, né? E hoje, o que mais hoje a gente vê nos aplicativos, por exemplo, de banco, eles falam de sustentável, arquivo digital, né? Você manda o comprovante em PDF ou em imagem. Então, tudo isso está ligado à logística reversa. Mas eu também sei que a empresa em si, o intuito dela, além disso, é faturar, né? Ganhar. É saber que vai chegar lá no final, ela vai estar lucrando. E aí, é o que a gente que pergunta para vocês agora. Vocês acham que a logística reversa está ligada ou não à sustentabilidade? Porque é uma troca de ideia. Eu acho que o professor quis fazer essa aula justamente para a gente chegar na resposta certa, talvez. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa para isso? É claro que no meio nessa bagunça aí eles sabem a resposta certa. O Johnny comentou que existe a opinião dele, existe a opinião do Lucas e tal, o Igor também. Mas a gente sabe que não é questão de opinião, tá? É fato. Logística reversa é isso, é aquilo, beleza? Agora eles vão revelar essa realidade, né? Fernanda? Então, a logística reversa se preocupa sim com o meio ambiente. Inclusive, ela é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamentos pós-vendas ou pós-consumo. Então, significa que na pós-venda e pós-consumo, eles estão preocupados sim com a destinação correta dos resíduos. Então, no final, a logística reversa tem sim a ver com sustentabilidade, se preocupa com o meio ambiente. Após eu chegar ao cliente, o cliente, querendo ou não, retorna ou para a empresa o produto ou para algum descarte mais adequado. Quem que era o traidor aqui? Quem que era o cara que tava confundindo? Qual que tem cara mais de traidor aqui? Quem que tem cara de traidor aqui? Não precisa nem falar nada. Quem que é? Vou até fechar minha câmera. Podemos seguir para o segundo tópico. Sua vez de brilhar, Suzane. Então, gente, eu vou falar um pouco do Just in Time. Just in Time, o significado dele é na hora certa, no momento certo. O objetivo dele é produzir a quantidade exata do produto, de acordo com a demanda, de forma rápida e sem necessidade de formação de estoques, fazendo que o produto chegue ao seu destino no momento certo. Nas empresas, o processo a ideia de produção sob demanda que tem atividade a ser realizada de acordo com a sua necessidade na hora certa. Os insumos só devem ser comprados quando necessários para que serem entregues na fábrica apenas no momento em que são utilizados. Um dos benefícios do Just-in-Time é a redução de estoque, redução no tempo de produção, redução de custos, redução de desperdício, já que a produção é feita sob demanda, redução de mão de obra, mais agilidade e rapidez na resposta em relação ao sistema de produção, melhoria de qualidade dos processos produtivos,
como tem suas vantagens, nesse processo ele também tem as desvantagens, que é pouca variedade de produtos oferecidos e a grande procura dos produtos, com entrega em curto prazo. E também, em algumas vezes, o fato de não ter estoque pode atrapalhar em momentos de interrupção de produção. Por isso, a procura mais elas por produtos que já deve ser estável. Eu posso citar esse just in time a mim, porque eu trabalho com e-commerce também. E eu não faço a compra de um produto sem eu saber se eu vou realmente vender para esse cliente, entendeu? Quando eu só vou fazer a compra dele quando eu tenho o ok da pessoa que já vai querer comprar, para eu não gerar estoque aqui em casa e não ter desperdícios futuros, entendeu? Uma das maiores virtudes do Just in Time é justamente evitar desperdícios, né? Redução de custos. Você vai exatamente... Quem que trabalha muito com isso? Muitas indústrias, empresas muito grandes. Você já liga, você contacta a empresa que você quer comprar dela e fala, olha, eu quero tantas toneladas de ferro para sexta-feira, entendeu? A empresa vai se preocupar em produzir essa quantidade de ferro que a empresa quer e vai entregar na sexta-feira, que é a data que ela quer, sem gerar desperdício, sem entregar a mais ou a menos, entendeu? É exatamente mais ou menos isso. O de agora, um exemplo bom é o ovo de colher, ovo de chocolate de colher, que tá tendo a demanda, né, a encomenda, pedindo sempre, principalmente, tipo, olha que eu comprei, pediu até uma semana antes para encomendarem, dele esse limite, e pediu para os clientes determinar a data que ela queria para entrega. O meu, como eu não sabia se eu ia trabalhar amanhã ou não, eu pedi para entregar hoje lá no serviço. Aí tem gente que pediu para entregar no sábado, no domingo. Aí tem esse limite, que é para a própria empresa se planejar, comprar os ingredientes e tudo mais, e para não ter desperdício. E aí uma também das vantagens muito grandes desse processo é o quê? A qualidade é quase perfeita, né? Aumenta cada vez mais a qualidade do produto, porque ele já é feito em cima de demanda e ele já está preparado para atender aquilo. Já é sob medida, né? Isso. Tem uma das empresas que usa esse sistema, que é a Petrobras, o Fiat, a Nestlé usa esse sistema de just in time. Uma das empresas mais conhecidas que eu falo. E assim, para esse processo, uma das desvantagens que eu vejo que é uma desvantagem, por exemplo, na época que teve a greve lá dos caminhoneiros, muitas pessoas não podem receber a mercadoria, né, naquele dia programado, né? Então, esse risco de perda de produtividade é em função pela falta de material. E aí isso ocorre com atrasos na entrega de fornecedores, tanto externo como interno. Alguém, pode falar alguma coisa de sua vivência, que trabalha com isso, ou dessa forma de... Ou citar um exemplo que acha que casa nesse processo? Eu não trabalho nessa área. Você trabalha em qual área? Eu acho que do jeito que a gente está trabalhando hoje, com esse negócio de pandemia e tudo mais, assim, as empresas que têm que fornecer um certo produto, elas praticamente, assim, as que não têm muito recurso, elas já estão trabalhando desse jeito aí, se não me engano é Just Time que fala, não sei como é isso. Isso, Just in Time. Então, porque tem a necessidade do produto, porém não tem matéria-prima, não tem, com a pandemia não tem de onde tirar, os fornecedores não estão tendo de onde tirar o produto, entendeu? Então o que está acontecendo? Já entra um pouco aquele negócio que a gente estava falando de ser sustentável. A gente está usando bastante, vamos supor, como se a gente estivesse recondicionando
as peças, como eu trabalho no meio eletrônico, e assim, tá muito difícil de achar peça, e a gente tem que entregar o serviço, então a gente consegue pegar essas peças usadas ou estragadas, do jeito que for, retirar o que tem de bom nelas, para poder entregar pro cliente o serviço, entendeu? O produto. Já vi muitos produtos hoje em dia vendidos recondicionados, que quando tem algum problema, eles pegam esse produto, nem que for usado, já veio com defeito de fábrica. Eles pegam esse produto, eles arrumam e colocam para vender novamente, porque a demanda está muito grande. Justamente porque não tem de onde tirar. Bom. Se ninguém quiser falar, eu vou passar para o próximo tema, que seria a parte da produção enxuta. Tem uma agora que eu acabei de lembrar aqui. Como a gente Tudo. está em meio à pandemia e a maioria dos trabalhadores eles estão trabalhando em home office. E está tendo uma demanda muito grande de notebook. Aí, o que chega já vende, entendeu? Por exemplo, quando eu fui comprar o meu semana passada, quando eu cheguei para comprar, tinham 3 no estoque. Eu disse que ia voltar no outro dia. Quando eu voltei no outro dia, já não tinha mais. Aí eles pediram para eu esperar mais um prazo de um dia para eu voltar lá novamente e fazer a compra, que eles iam chegar. Esses notebooks hoje em dia tá chegando com bastante frequência em meio à situação que a gente está vivendo agora, entendeu? Mas eu acho que fugiu um pouco aí. Por quê? Porque o Just-in-Time tem muito a ver com a encomenda, entendeu? Você não encomendou o notebook, então a empresa não sabe que você vai comprar o notebook. O Just-in-Time tem muito a ver com a encomenda. Você vai encomendar e a empresa vai produzir a quantidade correta e vai entregar na hora certa para você, entendeu? É mais ou menos isso. Acho que a gente fugiu um pouquinho no final aí. Tipo, você não encomendou o notebook. Ou não, porque assim, e se, um exemplo, não que você esteja errado, mas assim, e se você não tem uma condição financeira muito boa e você não tem como comprar um novo? Igor, alguém tá errado. Você vai ter que recorrer ao usado. Ô Igor, alguém tá errado. Então assim, se você achar que alguém tá errado, não precisa ficar preocupado ou sem graça de achar que você tá ofendendo. Pode dizer. Cara, manda na cara desse povo aí, cara. Não tenha dó deles não, tá ligado? Então assim, aqui não precisa. Chega e soca o pau. Fala assim, você tem cara de estar errado, irmão. Entendeu? Manda ver, tá? Não precisa ter dó não. Vai lá. Demorou. Não, beleza. Mas então, eu tenho assim, a pessoa que não tem um recurso financeiro muito bom, ela mediana, assim, porque hoje em dia tá muito difícil para você ter, que for um celular bom para você fazer uma videochamada, você pagar uma internet boa. Então tá difícil para você ter. Então você acaba não indo nessas grandes empresas que te fornecem o aparelho novo, entendeu? Aí não tem como a empresa fazer um estoque em cima disso aí, sendo que não é todo mundo que pode comprar. E a pessoa acaba indo pro usado, pro recondicionado, entendeu? Uhum. Não entendi. Eu só disse que no final a Suzane foi bem, mas eu acho que no final ali a gente fugiu um pouco ali, entendeu? Porque eu acho que o Just-in-Time tem muito a ver com a encomenda. As grandes empresas, eles trabalham com isso, entendeu? Então, tipo assim, você encomendou, você vai comprar ovo de Páscoa. Você encomendou, entendeu? Você já sabe que vai entregar no sábado, você sabe a quantidade que você tem que comprar, você sabe, então, tipo assim, você vai evitar desperdício. Tipo, você encomendou 100 ovos de Páscoa, a empresa não tem por que comprar a quantidade para fazer 105 ovos de Páscoa, entendeu? Então, tipo, o final aí que fugiu um pouco. Mas você concorda que hoje em dia a demanda está grande devido à pandemia, isso você concorda? Sim, não, isso aí é de fato, entendeu? Eu tô falando só que o final um pouco fugiu. Que, tipo assim, você citou o notebook aí, que você foi... Eu citei um exemplo da minha experiência, entendeu? E tal. Eu acho que, tipo, a empresa não sabia que você ia voltar lá pra comprar notebook, entendeu? Então, tipo assim, ela não tem culpa, tipo, por um fato, entendeu?
Mas a gente também não tem como saber. Eu tenho 4 pneus no meu carro. Como que eu vou adivinhar que amanhã eu vou precisar comprar mais 4 pneus? Você tá Não, entendendo? Não tem como. Então, não, a vai questão da é que. necessidade. Não, mas aí não entra no Just Time. Essa parte não entra. Daí já tem estoque, a empresa já vai ter um estoque, já vai ser um modelo diferente de atuação. Até eu tô ficando confuso, cara. Quem será que tá errado? Meu Deus do céu. É porque, ó, Porque Eu tô rindo da o cara do just in professor. time, na verdade, o processo de just in time, uma das desvantagens dele é que não pode ser aplicada em todos os ramos. Não pode ser aplicado no Não quê? entendi. Em todos os ramos, todos os tipos de negócio. É verdade. Ele pode ser. E um dos principais objetivos é reduzir estoque e reduzir custo Everton, tenta decorrente falar só um pouquinho do mais processo. alto, tá, Everton, por favor? Tenta só falar um pouco Tá mais alto. baixo o áudio. É, Tá me ouvindo agora? beleza. Sim. Então, porque um dos principais motivos do just in time é o quê? Reduzir estoque e reduzir custos decorrentes ao processo. E Então, reduzir desperdícios, né? exatamente. E uma das desvantagens desse processo é que ele não pode ser aplicado em todos os tipos de negócio. Tem alguns tipos de negócio que esse processo ele não vai funcionar. Porque, por exemplo, do pneu que o Igor disse. Realmente, eu não sei. Mas eu sei que se eu for numa empresa especializada de pneu, lá vai ter. Então, lá eles vão ter esse estoque. Sim. E até porque, assim, nas grandes lojas, empresas, eles compram além da conta, quando eles veem que tem um desperdício, eles colocam queima de estoque. Realmente. Eles fazem aquele Ô, Igor, famoso saudão. Isso. Igor, se você tiver com problema com pneu, você tinha até hoje para fazer uma compra, porque a partir de amanhã vai ter aumento em todos os produtos desses itens, viu? Eu falo porque eu comprei lá para minha secretaria pneu, eles falaram, vocês não querem comprar mais, a partir do dia 1º vai estar bem mais caro, vai ter aumento. Mas eu tenho uma dúvida aqui, ó. Você falou que não se aplica a todos os ramos, certo? Tudo bem. Aí, assim, voltando ao assunto do rapaz aí, que falou que as grandes empresas têm um controle e tal. Mas e se, por exemplo, eu não tenho dinheiro, não tenho tanto dinheiro assim para comprar um pneu novo, eu vou comprar um meia-boca numa empresa menor, eles vão correr atrás, entendeu? Para fazer, tipo, o processo do just time, para poder me entregar os pneus que eu preciso sem fazer o pedido de uma demanda maior, entendeu? Sim, só que a diferença, sabe o que é? Por exemplo, uma empresa que adota este processo é algo. Uma empresa que, diante de uma negociação, pode aplicá-la aquele processo, aí já é diferente. Ela pode se adaptar, né, no caso. É. Mas no caso, tipo, o just in time é mais para grandes empresas que trabalham com produção, que tem uma linha de entrega, tipo Hyundai. A Hyundai tem estimativa para mês que vem para vender 100 HB20. Ela vai mandar para a fábrica falar bem assim, olha, a gente quer 100 HB20 para entregar mês que vem. A fábrica vai fazer 100 HB20, vai fazer 101, não vai fazer 99, ela vai fazer 100 HB20 e vai entregar mês que vem. E assim, entendeu? é bem legal isso relacionado ao automóvel, porque hoje, com a pandemia, eles não estão tendo a pronta entrega. Ou seja, eles estão fazendo por encomenda. E tem concessionária aí que pede até 120 dias. Ou seja, é um processo que eles estão utilizando de justificar. Sim, tipo, ele vai entregar na hora certa a quantidade correta, entendeu? Não vai entregar a mais nem a menos. Ele vai entregar o que você precisa. Quem o 100º que chegar lá vai ficar sem, porque ele não pediu, ele não encomendou, entendeu? Já era. A Ferrari, ela faz isso, né? Só vende e a pronta entrega, né? Você faz um cadastro, tudo certinho, né? Deixa a sua metade de dinheiro lá e eles vendem. A Ferrari. Harley? A Ferrari. Ah, entendi. Harley de Acho moto. que eles vendem Ferrari, tá? Sim. Eles vendem a pronta entrega. A encomenda, né? A encomenda, no caso. Você pede, eles encomendam, falam, ó, fulano, tá pronto, aí você vai buscar. Quem que era o vilão dessa rodada aí, pessoal?
Ninguém, mas acabou sendo a própria Suzane. Uai, tem que fazer alguma coisa. Não, na Ô, verdade. Luiz, por que você falou, cara? É porque, na verdade, nesse processo, a gente não ia fazer o engana, né? Não, é que Suzane, Verdadeiro eu falo. ela fugiu um pouco nos exemplos. Mas foi interessante, porque gerou bastante. Gerou conteúdo, já pode ser blogueira, Suzane. Não vou querer. Beleza, pessoal. Mas mandou Alguém bem, tem mandou alguma dúvida a respeito desse processo? Gente, é muito simples. Esse processo é só você lembrar que tem o tempo certo, reduz estoque e reduz custo decorrente ao processo. É o quê? É aquele processo programado, vamos dizer assim. Eu vou. Isso. Posso começar já a falar do produção enxuta? Ou alguém vai querer complementar o Just in Time? À vontade. Tá. O produção enxuta, ele é. Então, antes do Luiz falar, ó, eles comentaram sobre o Just in Time, sobre o logística reversa, tá? Agora eles vão falar sobre a produção enxuta, certo? Esses 3 conceitos nós começamos a falar no início da aula e assim que eles finalizarem, nós vamos precisar disso aí para mais um pouco ainda. Então grava aí no rim, não esquece não. Vai lá, Luiz. A produção enxuta, ela foi feita para otimizar mais ainda o processo da produção, tendo ideia de diminuir mais o desperdício de material e o desperdício de tempo, para não ficar repetitivo muito o processo de uma pessoa vai ter que fazer isso, depois vai ter que olhar, eu fiz a quantidade certa, tá tudo certo, tá padronizado o que a empresa quer. Um exemplo que até o professor levou a gente foi o McDonald's, que ele mostrou lá que todo mundo lá trabalha, é multifuncional, todo mundo sabe um pouquinho de cada área ali. E a empresa também, para padronizar melhor e facilitar o trabalho deles, criaram instrumentos personalizados. Tipo, lá tem um de mostarda lá, que tem vários furinhos, que sai a quantidade certa, padronizada do lanche, para não ter desperdício. Para nenhum lanche não ia mais, outro ia menos. E para facilitar o trabalho deles também. A produção enxuta é nada mais, nada menos que produzir mais com menos mão de obra, entendeu? É basicamente isso aí. E com menos desperdício. Tipo, se com material você, sem utilizar a produção enxuta, produziria 5 carros, vamos falar, 5 carros, e teria muito desperdício, você tentaria usar aquele desperdício que teria, entre aspas, no carro e usaria para construir outro, para fazer outro, fabricar outro. Mas então você está falando que a produção enxuta ela tem compromisso com qualidade na produção? Tanto, principalmente nisso, para você manter aquela qualidade alta com baixo custo, com pouco material sendo utilizado, não tendo sobra nem isso. Mas eu acho que na produção enxuta não é só isso. Porque, para mim, no meu ver, a qualidade ela tem que estar não só no processo de produção. Ela tem que estar em todo o mecanismo. Que não, então, sim. Mas sim, a produção enxuta, a qualidade sempre tem que ter em todos os processos, só que a produção enxuta já é mais focada na produção, para diminuir os gastos. Mas pensa comigo, por exemplo, se a produção enxuta, esse processo, ele melhora a qualidade, ele não pode só querer pensar na produção. Porque, por exemplo, durante a produção pode ocorrer alguma coisa errada também, está sujeito a ele. Só enfatizando, desculpa interromper, Everton, quando eles falam produção, é resultados, tá, gente? Então amplie a cabeça de vocês para tentar imaginar qualquer tipo de resultado de trabalho. Não é necessariamente só uma indústria, tá? Beleza?
Pode continuar. Porque eu penso que uma empresa que utiliza desse processo, ela quer qualidade não só na produção, na entrega, em tudo. Eu acho que a produção enxuta também está ligada a isso. Porque no caso a produção enxuta é a produção realizada sem desperdícios, né? E designar produtos e técnicas produtivas que visam a melhoria contínua. Então, eles vão estar produzindo sem desperdício e vão dar continuidade àquilo ali até o final do produto, né? É praticamente fazer mais com menos. É isso, sem desperdício. Eu discordo. Eu acho que eles não preocupam somente com isso. Porque a entrega final, ela também é tão importante como a produção. Sim. Então, eu acho que na produção enxuta, ela não engloba só essa qualidade, assim, pelo que eu estou vendo, que vocês falam só na parte de produção. O resultado é bem mais importante do que todo o resto do trabalho. Eu penso isso. Eu acho que a gente tem que cuidar desde o começo. No caso aí, igual você viu que eu falou, eu lembrei agora, eu trabalho na escola, né? Cuidar desde o começo. Lá tem que cuidar desde o começo e no final, lá, desperdício. Lá na escola, lá... No caso aí da produção enxuta, um exemplo é a Toyota, né? Que ele aumenta a produtividade, a eficiência, evitando desperdício sem criar estoques, né? Então, no caso, praticamente vai ser um carro feito tipo por encomenda, né? Feito quantidade a mais. Não vai ter estoque dos carros, né? Pensando bem... Pode falar, Igor, que estava falando. É Johnny que estava falando, né? Da escola. Então, aí no meu caso, aí, lá o pessoal, eles compraram muitos livros e agora está tendo desperdício. Eles não acompanhou a quantidade dos alunos, né, igual o pessoal falou aí. Eles acompanharam, tipo, a quantidade de alunos que tem, né, porque eles compram livro no primeiro, segundo, terceiro, e o quarto bimestre, né, que ela é fundamental e ensino médio. Deu umas alunas, que agora estão sendo atualizadas para saber a quantidade de alunos. Aí agora chegou, já entregou para os alunos e sobrou, como se diz assim, uma porrada de livros. Aí agora não sabe fazer. E tem a número 1, já, que também tem um monte, e vai chegar a número 2. Eles não tiveram o controle. Aí agora vai ter... Muito ruim. Por isso que eu acho que não pode se preocupar apenas com a qualidade na produção, melhorar somente isso. Eu acho que vai mais além. Você está dizendo que qualidade não é tudo? Não, eu estou dizendo que qualidade é tudo. Mas pelo que eu entendi é que nesse processo, segundo o que o Luiz falou, e a Fernanda também complementou, é que é uma redução contínua de desperdício, né? E que sempre é melhorar, mas o compromisso maior é com a qualidade somente na produção. Acho que não é isso. Mas não pega somente isso, tem muito a ver também com a mão de obra também, entendeu? Você tem que... o mesmo trabalho... Não, porque vocês falaram que a mão de obra diminui a mão de obra para aumentar a qualidade. Não. Na verdade, você faz mais com menos. O que significa isso? Você tinha 100 funcionários, correto? Você produzia 100 ovos de Páscoa com esses 100 funcionários. É você diminuir para 70 funcionários e poder fazer 120 ovos de Páscoa com a mesma qualidade, entendeu? Isso seria mais ou menos a produção enxuta. Que aí seria, esse tipo, é o exemplo correto. Aperfeiçoando seus funcionários, seria também ou fazendo equipamentos novos para facilitar o trabalho. Você reduziu aí 30, 40 funcionários, continuou fazendo a mesma coisa que você fazia, até mais, com a mesma qualidade, entendeu? Aumenta a carga horária, né?
Mas é justamente, vocês falaram que teve a qualidade e só faltava na produção. Eu acho que não é uma empresa que adota esse processo, não preocupa só na produção. Não, a gente entende e respeita, mas eu já discordo. Eu acho que, no caso aí, você tem que fazer mais com menos, com a mesma qualidade, entendeu? Quem é o vilão? Não vai desligar a câmera não, hein? Quem é o vilão? É Luiz, tá escondendo a cara dele, safado. Olha lá, hein, Luiz? E aí, pessoal, quem que tá falando bobagem aqui? Bobagem assim, porque você um jeito que começou bonitinho a de falar dizer. Quem que falou Dá alguma na coisa? cara dele. Quem que falou alguma coisa que não tem nada a ver? Quem que acabou de desligar a câmera aí, ó. Suzane. Mentira, nem falei. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Pessoal, pode falar sem medo de errar, tá? Cadê as meninas? Cadê as meninas que estão muito quietinhas, com vergonha? Isabela, cadê Isabela? Maiara, Marielle, Zilma. E aí, gente? Não tá falando nada. Oi, professor, tô aqui, só tô ouvindo a galera. Me preparando para O que vocês acham? O que vocês Liga acham? sua câmera, Isabelle. Tá fazendo chá, ela. Professor Thiago. Pois não, Michel. Lembrando, pessoal aí da Impactos, fiquem até o final que vai ter surpresas, hein? Então aí para os nossos alunos, né? Estou assistindo aqui através do e-mail da Maiara, mas vai ter surpresa, conforme combinado, eu passei lá no grupo, beleza? Pessoal, e depois quem sabe também eu disponibilizo um descontinho aí para os seus alunos, tá, professor Thiago? Eu vou ver o que eu consigo até o final. Por agradecimento à participação deles, vou sortear alguma coisa para vocês, tá? Vocês viram só? Os professores têm presente também, Mike? Bom, os professores vão ter alguma coisa depois com um sorteio à parte, tá? Eu acho que ele não tá merecendo. Fica difícil. Não, depois vocês me falam, então. Sortear o que, Michel? Peixe ou ovo da Páscoa? Fica difícil. Sortear um tá ótimo. Não tá chegando, né? Mas pessoal, tranquilo, gente. Sortear um tá ótimo. Depois... Maiara Caldas. Não, é Michel. Tá no e-mail de outra é casado pessoa. com amiga minha. Né? Ah, tá. Eu trabalhei com ela. Satisfação. Achei que você ia chamar ele de Maiara. Pessoal, não, é porque eu tô... Falem bem pra mim, falem bem depois pra mim do Michel, porque eu preciso do meu emprego, não esqueçam disso, tá? Isso aí é uma coisa muito importante, viu? Valeu. Ainda não caiu na conta. Tá bom, gente. Boa aula aí pra você. Continua aí. Valeu, Mike. Michel, um abraço, hein? E aí, quem que acabou sendo o Luiz, né? Mas vocês perceberam que era o Luiz ou acharam que era uma outra pessoa? Não sei se eu consegui ver, né? Se eu tenho mais experiência, pode ser que eu vejo. Eu não consegui. Não, eu sei quem é, mas eu quero que vocês falem. A verdade é que eles mentem bem pra cacete, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu fico pensando na família de vocês. Se vocês precisarem mentir... mentir... o senhor, professor. Gente... Depois a gente conversa. Depois a gente conversa, tá? Depois a Nome dá zero. Nome dá zero. Depois a gente conversa, tá, mocinha? Depois a gente conversa. Se eu tirar zero, eu vou falar pra todo... eu vou falar pra todo mundo aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, ó. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho que dá pra já é isso mesmo. Eu queria eu queria saber quem tá certo e quem tá errado. Fala, professor. Quem é o vilão? Fala aí. Johnny, Igor. Gente, eu não vou... Não. Eu quero que vocês... Ó, eu não vou falar quem que é o vilão, sabe por quê? Porque, por exemplo, o vilão pra mim ficou claro um. Mas vai que vocês estão interpretando outro, aí eu vou ter que corrigir aqui, não vai dar certo. Mas vamos lá. Mas no final você fala aí, então. Quem que vocês acham? Não, vamos lá, ó, brincadeiras à parte, mas falando sério, tá? Johnny, Igor, as meninas também podem arriscar, podem falar. Gente, se vocês estiverem errado, o que vai acontecer é corrigir, acabou, então não tem problema. Vocês têm que pensar em vocês no mercado de trabalho vivenciando todas essas experiências.
E cada um aqui contou um pouquinho da sua experiência no seu trabalho, mas essa experiência pode se aplicar muito bem no trabalho de vocês, seja onde for. Então não é uma exclusividade só da empresa X do segmento X, é uma exclusividade de um modo geral, tá? Então vamos lá. Quem que vocês acham? Olha, eu não sei, porque para mim é salário sobre a produção, né? Que é no caso da escola, sobre a qualidade que tem que ter, né? E o desperdício que lá o que está tendo. Então, todos eles falaram, e agora eu não consigo ver não. O Everton falou alguma coisa meio que fora de sentido, sim ou não? Eu acho que não. Eu tô meio surdo. E o resto? Eu não consegui ouvir muito o que o nosso amigo, acho que é Luiz Fernando. falou. Oi. Luiz é o vilão? Escutei muito o que ele falou. É que eu falei. Tá. Eu falei que a produção enxuta, ela preza mais a parte de diminuir o custo, prezando muito. Deixa eu ver. A forma eficiente. Com o mesmo pessoal ou com menos pessoal, mão de obra, você treinar eles, fazer equipamentos melhores para facilitar eles, mantendo a qualidade sempre ou melhorando até ela mesma. Gente, não precisa de muito esforço, é só olhar pra cara, você já consegue saber quem é. Olha a cara. Aí pronto, ó, quem que é? Luiz fechou a câmera. A pessoa que mente já começa, né? O pior é que ele nem pisca, olha lá, não dá nem esboça, ele nem Pessoal, esboça. quem falou coisas que não tem nada a ver justamente para vocês ficarem confusos, e eu mesmo instiguei, não sei se vocês viram, foi o Everton, tá? O Everton foi a bolada da vez, beleza? E qual parte também? A produção enxuta, ela preza muito na qualidade de produção. Fazer aquilo que o Lucas falou. Fazer mais com menos. Mais com menos, entendeu? Você valorizar o tempo inteiro, tudo que possa vir a desperdiçar. Lembra que eu falei no começo? Você tem aquela ideia lá da sala que o Igor fez de descanso, lembra disso? Sala de descanso, 30 minutos, deu certo ou não? É esse contexto, beleza? Pessoal, quero muito agradecer a participação dos meus queridos gafanhotos. A gente ia falar das outras duas também que você falou que poderia estar lá. Do qual? É cada tempo. Cai tem Kanban e Kaizen. Eu vou ser breve. Ah, então vai lá, pode falar, vai lá. Eu vou falar de Kanban. Ô, professor, se eu pronunciar Kanban errado, o senhor me corrige, por favor. Sim, senhor. Vocês são atores da Broadway, não me chama de professor. Kanban é um método oriental, é japonês, entendeu? Ele significa cartões ou listas. Esse Kanban, ele foi um método aplicado inicial pela Toyota. Eles usavam muito para gerenciar produção, somente. Para eles organizar melhor a sua produção, organizar melhor suas tarefas. E com isso eles viram que deu muito resultado e eles aplicaram em N setores. O Kanban, ele é utilizado em gestão de projetos, ele é utilizado em gestão de equipe, ele é utilizado por dona de casa, por você aí na sua casa. O que significa esse Kanban? Ele organiza suas tarefas que você vai fazer, as tarefas que você está fazendo e as tarefas concluídas. Então ele separa esses 3 tópicos aí para você se organizar e atingir os seus objetivos finais com a maior eficiência possível, com a maior produtividade possível e que você não se perca nos processos, entendeu? Então é uma forma de organizar a sua, seja lá produção, seja sua gestão de projetos. Ela faz você organizar e atingir os seus objetivos da melhor forma possível. Um exemplo claro, por exemplo, é os lanches que a gente come em baguncinha, Sim. Até mesmo no McDonald's. A gente vai lá, faz o pedido, já sai na tela de quem tem que fazer o lanche, de quem tem que preparar a batata, quem tem que preparar
o refri ou o Isso. sorvete. E aí a outra pessoa finaliza com a entrega pro pessoal. Isso. Quando Aí você organiza o que você tem para fazer, o que você está fazendo e o que você vai fazer. O Kanban, na época, na década de 60, nas décadas passadas, eles utilizavam cartões coloridos que eles colocavam em cada tópico para eles não se perder. Hoje em dia já tem sistema que faz isso, hoje em dia já está bem mais atualizado, então você tem outros métodos. Às vezes você já usou o Kanban em sua casa e não sabe. Às vezes você colocou lá, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou limpar meu quarto, limpar a cozinha, limpar a sala. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou limpando só o banheiro. O que já está concluído? A área da frente, a área do fundo já está feita. É mais ou menos isso. Correto, professor? Teria o planejamento do dia a dia seu ou da empresa mesmo, um planejamento de produção. Então, às vezes, você está usando o Kanban em casa e nem sabe, entendeu? Então, é um método que foi criado na década de 60, que parecia muito básico, mas só que ele é muito eficiente, muito eficaz e muito produtivo, entendeu? Perfeito. Não tem pegadinha nessa. Não, essa aí não, essa aí não. Essa aí era só um Agora assunto Kaizen. interessante. Kaizen, vamos lá. Kaizen, só eu que vou falar. Então, a filosofia Kaizen é uma ferramenta implementada para gerar mudanças na gestão de produção. A finalidade dela é otimizar os processos e reduzir os desperdícios por meio de uma padronização dos processos de produção. A Toyota é praticante. É quase impossível falar dessa filosofia sem falar do Toyota. A empresa tem... Quê? Não tá saindo o seu som. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Minha internet tá ruim. Não saiu. Ah, essa última frase não saiu, Isabela. Então, que eu falei que é quase impossível. Pera aí, só um pouquinho, minha internet tá muito... É Miguel, hein, professor? Certeza. Gente, não é esses números que eu já sei um monte de vezes. Já sei várias vezes aqui. Desculpa, Não, beleza, ó, eu sei que você sabe. Isabela, tenta resumir um pouco mais rápido por causa do nosso tempo, tá? Tá, então, as empresas que utilizam esse método é a Toyota, a Ford e a Nestlé, mas é que tem grande... que mais pratica essa filosofia é a Toyota. E certo. Ela pode ser... É um exemplo prático. Ela pode ser dividida em 4 etapas, que é a primeira etapa, que é identificar os problemas, a segunda é a análise dos problemas, a terceira etapa é a aplicação da melhoria, e a quarta etapa é a análise dos resultados, né? Que vai chegar no final, a gente vai ver onde que tem que melhorar e tudo mais. E um exemplo bem prático, que eu posso falar para vocês também, que é o carro, o celular, as redes sociais, aplicativos de comida, que sempre tem atualização, ou seja, que sempre precisa de uma melhoria contínua. Então, tudo isso é utilizado a filosofia Kaizen. Eu acho que é isso, professor. Vocês têm alguma dúvida? Deu para entender bacana? Porque eu acho que ele é um pouco rápido. Não, tranquilo. Gente, se vocês têm mais alguma coisa para falar, eu vou pedir desculpa, vou ter que esperar um pouquinho. Agradeço muito a participação de vocês, tá? Agradeço bastante. Acho que vocês aprenderam bem, o professor de vocês deve ser foda pra cacete. Muito bem. Valeu, gente. Parou aqui. Falou, tchau, tchau. Valeu, agradeço. Agradeço. Ó, Valeu, professor. Aguardo o feedback. A gente Você conversa não vai me daqui a dar zero, pouco. não, né? A gente conversa daqui a pouco. Tchau. Tchau. Não vou, não. Ninguém. Valeu, Tchau, gente. Valeu. Obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, olha só. Como vocês viram a participação deles, vocês viram eles explicando, tá? O que acontece? Eles são meus alunos de outro curso, tá? E eu pedi para que eles pudessem falar um pouquinho sobre essa vivência, mas o que eu pedi mesmo é para que eles enfatizassem essa situação, onde eles falariam uma coisa errada e uma coisa certa, tá? E aí vocês tinham que definir. Vocês repararam bem que teve uma hora que eles começaram a gerar uma certa discussãozinha. Repararam isso? Repararam? Eu percebi.
Tá? Isso aí, gente, fazia tudo parte do script, tá? Eu pedi para que eles pudessem fazer essa discussão justamente para que vocês pudessem ficar assim, cara, quem será que tá errado? Ou então, será que alguém aí tá falando alguma coisa? Então, será que eles não ensaiaram direito? Ou então, será que eles estão brigando mesmo? Vocês pensaram assim, que eles estavam brigando mesmo? Ou pensaram que eles erraram? O que vocês pensaram? Eu, como cheguei depois, achei que eles eram alunos, parceiro nosso mesmo. Não, eles são convidados de outra faculdade, né? De outros alunos, de outro lugar que eu convidei para estar participando, tá? Aqui para estar explicando para vocês. Mas eu falei da parte do ator, né? Mas era brincadeira. Só que eu queria que vocês pensassem isso, que eles estavam falando sobre situações reais ou não, tá? Teve uma hora que eles começaram a discutir, uma breve discussão, como eu disse, mas era justamente para confundir, certo? Essa confusão, vocês ficariam pensando assim, cara, quem será que está falando errado? Por quê? Porque eles usaram as mesmas palavras o tempo inteiro, ou seja, por causa de um pequeno detalhe mínimo, alguém aqui você percebia que estava mentindo, tá? Errando. Então, gente, o que eles falaram que é basicamente o que vocês têm que entender? Quando nós falamos sobre leis, quando nós falamos sobre comunidade, nós temos que entender o quê? Que existem regras. E regras são processos. E existem processos dos quais vocês podem aplicar em tudo que vocês vierem a fazer. O Igor mesmo falou sobre o pneu do carro dele, que foi bem interessante, Igor. Mas eu acho que ficou claro para você que não tem nada a ver aquele processo que eles explicaram com isso que você conversou. Certo, Igor? Mas o que foi legal é que você comentou sobre o pneu, Igor. Muito válido mesmo. Muito válido. Sim, entendi. Muito válido. Mas olha só. Processo, como o Everton disse, às vezes vai dar certo em um esquema, mas no outro não. Pode dar certo em um processo, mas no outro não. Pode dar certo de um jeito, mas do outro não. Tá? Para vocês entenderem de uma forma mais simples, tá? Eu chego e falo bem assim para você, Johnny. Como que você trata a sua mãe, Johnny? Pelo sorriso já explicou, né? Como que você trata a mamãe, Johnny? Olha, eu não sou lá um anjo, né? Às vezes a gente meio que estressa, né? E acaba batendo boca. Não, isso aí todo mundo faz. Filha acontece. Mas eu falo assim, não pode. Qual é o seu sentimento por mamãe? Mamãe. Muito grande, muito grande. Amor. Mamãe, respeito, mas muito grande. Mamãe é tudo na vida, né? Quando fala minha mãe, gente. Agora, se eu chegar e falar bem assim, Johnny, como que você trata aquela mulher que você acabou de conhecer na esquina ou no mercado comprando pão, que perguntou as horas pra você, Johnny? Você vai tratar com o mesmo sentimento que você tratou a sua mãe? Não, você vai tratar de um jeito informal, não é? Diferente, né? Olá, pois não, agora é 19h30. Você é casado, Johnny? Sim. Hã? Eu sou. Ah, tá. Se você não fosse, eu ia falar, de repente rola até um clima, né? Mas como você é casado, então não pode. Sossega, tá? Agora, o que acontece? Igor, você é casado, Igor? Agora. Depende da intenção do Johnny, né? Se ele olhar e ver que é uma mulher... Vai dar uma atençãozinha a mais. Vai tratar normal. Igor, a gente vai ser educado, vai tratar normal. Não, é brincadeira, Johnny. Você vai tratar normal, educado. Agora é 19h30. E vai embora. Agora, olha só. É assim, né? Agora, o que acontece, gente? Ele vai tratar de um jeito diferente. Na empresa não muda nada. Tem pessoas que você vai tratar assim, não quer dizer que você vai tratar especial, é diferente. Tudo depende de como funciona. Tem aqueles que precisam agir sob pressão, né? Eu mesmo gosto de uma pressão que vocês não fazem ideia. Se alguém chegar e falar bem assim, ó, pra mim, como se fosse técnico mesmo de futebol, sabe? Você tem que fazer isso, e papapá. Eu gosto, eu acho legal, entendeu? Sabe quando você chega... Um dia que você... Eu gosto. Aí, ó, é diferença pra vocês entenderem. Imagina só, sabe aquele dia que você tá meio chateado, né? Aí você chega, fica calmo, vai passar. Eita, eu não gosto disso.
Rapaz, levante-se, rapaz! Ou você vai ficar aí que nem um derrotado, rapaz, levanta. Eu gosto disso, entendeu? Mas isso é pessoa para pessoa. Se alguém tratar você assim, Johnny, você não vai gostar. Pelo contrário, você pode até ficar pior do que você estava, né? Então por aí vai, gente. Por aí vai. Beleza? Pra gente finalizar, deixa eu mostrar mais algumas coisinhas aqui pra você. Meninas, ficou alguma dúvida, meninas? Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Dona Cristina ligou a câmera rapidinho aí, já desligou, né? Tá meio assim, tímida ainda, mas tá tudo bem? Pra mim tá bom. Beleza, beleza. Tá Vamos tudo lá. bem, professor. Eu gostaria de saber que o senhor repetisse o que é Kanban. Eu achei interessante essa aula, mas eu fiquei um pouco confuso. Claro. Obrigado por perguntar, tá? Aproveito, gente, para falar que o material que eu trouxe aqui não vai dar tempo para a gente mostrar tudo, mas o Michel vai disponibilizar para vocês não só esse material, como os outros também, e a lista de exercícios, tá? Deixa eu mostrar aqui o Kanban. Aí eu tenho que desligar, deixa eu só desligar a câmera aqui para me aparecer, tá? Beleza, vamos lá. O Kanban é a redução de custos entre processos, ou seja, entre atividades. Isso aí pode ser até para a senhora na sua casa, limpando a casa, por exemplo, tá? Gente, nossa vida é muito corrida, nós temos um sábado de manhã para limpar a casa. De repente você liga a TV, aí você começa a colocar aquele flashback que você gosta. Aí você tá lá, ó, dançando. De repente você tá lá fazendo alguma coisa. Quando você vê, já deu 8 horas, 10 horas, você não limpou nada da sua casa. Já deu meio-dia e falta muito ainda para limpar a casa. Isso aí te atrapalhou, porque você se programou para limpar o quê? De manhã até o meio-dia. Período da tarde você tinha que desenvolver outra atividade. Tudo bem? Tá? Então nós precisamos reduzir custos entre processos. Ô Johnny, eu vou pedir para que desligue o áudio, por gentileza. Aí se você quiser falar alguma coisa, você liga, tá? Por favor. É porque eu acho que deve estar com algum mau contato, tá fazendo um chiadinho. Vamos lá, ó. Aí depois você liga se quiser perguntar alguma coisa, não tem problema não. Gente, isso aí atrapalha. O que atrapalhou? A música. A música atrapalhou porque você se distraiu. Agora tem aqueles que ouvem música e conseguem fazer super bem, tá? Então por isso que eu falo, todo processo, toda ideia varia de pessoa para pessoa, de processo para processo, tá? Então tudo aquilo que te atrapalha, que te incomoda, você pega, faz uma bolinha de papel e dá um chute, beleza? Joga fora, tá? Então se te atrapalha, se gera custo, por que custo? Porque você tá o quê? Você tá ligando a luz, você tá ligando o ventilador, tá ligando o ar-condicionado, tá? E você tá fazendo isso sem necessidade. Isso aí é custo, isso aí é processo, beleza? Então nós precisamos descobrir formas para reduzir isso. Como que a gente pode fazer isso, professor? Pensando, refletindo, conhecendo principalmente, ok? Tudo bem, dona Marilza, né? Tudo bem? Tá ok, agora eu entendi. Agora foi bem mais claro, eu compreendi. Realmente é assim mesmo a nossa vida. Deu pra Agora, entender. Obrigado. além do Kanban, tem o Kaizen, que eles falaram também, tá? O que é o Kaizen? Ah, gente, eu tô sentado aqui de boa, tá dando tudo certo na minha vida, eu não preciso fazer mais nada, eu vou relaxar. Não, não é isso. Se tá dando certo, continua trabalhando para que tudo dê certo. Já ouviram falar naquela frase? Não baixa a guarda? Se você baixa a guarda, você leva? A vida é assim, o mercado de trabalho é assim, tá? O que é mudar para melhor no mercado de trabalho? É o que vocês estão fazendo agora, tá? Vocês estão estudando, vocês estão se especializando, vocês estão trabalhando, tá? Isso aí é mudar para melhor, ok? De repente você acaba o curso aqui, vai fazer uma pós, um mestrado, isso aí é melhoria contínua. Ah, eu já tenho a minha graduação, tô de boa, não preciso de mais nada. Não, aí não. É mudar para melhor, crescer, evoluir, fazer cursos e por aí vai, tá? Pessoal, eu vou avançar um pouquinho mais aqui, ó.
por causa do nosso tempo, esse material, como eu disse, vai ficar disponibilizado, tá? Mas eu vou chegar aqui na parte onde eu quero, ó. Legislação, ok? Quando nós falamos sobre legislação, nós pensamos o quê? Que é atos, direitos, deveres, políticas, tá? E a gente pega todos esses 4 pontos e junta numa palavra só, um conjunto, certo? Se a gente perguntar assim, ó, é um conjunto de tudo isso. É um conjunto de atos, conjunto de direitos, conjunto de deveres, conjunto de informações políticas. Tudo isso é legislação, tá? Se eu falar que é qualquer uma dessas palavras, vai estar certo. É muito importante vocês entenderem isso. O que é legislação? É regras. O que é regras? É o que você propôs na sua empresa. O que é regra? É o que você tem que obedecer na sua empresa. O que é regra? É você saber que 7 horas começa a sua aula, e não 7h10, 7h15, 7h15, 7h30. Tá? Isso aí é regra, ok? Isso aí é uma lei, certo? E é necessário ser cumprida, tá? Ah, professor, e quem não cumpre a lei? Aí já é um outro processo, tá? Aí já é um outro processo. Gerem problemas, que vocês viram no slide anterior, ok? Problemas é uma coisa que vai ter, que sempre tem e que é necessário resolver. Pessoal, agora eu quero perguntar para vocês, ó, o que vocês entendem por social, tá? Social. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, não tem? O que você entende por social? É uma frase completa. Agora olha só essa frase, pessoal. Tá tudo fora de padrão, não é? O que será que isso quer dizer? Fala para mim. Alguém arrisca? Social em que sentido, professor? Social é um sentido só. Eu quero que vocês me digam o que vocês entendem por social, mas acima disso, olha aqui, Igor. Repara que eu peguei essa frase aqui, ó, o que você entende por social, e fui mexendo nela, tá tudo bagunçado, ó. O que você entende por social? Tá tudo bagunçado. Eu quero saber por que tá tudo bagunçado. Alguém arrisca? Eu não, senhor. Manda Brasil. O social significa as pessoas, a comunidade, o conjunto. Vocês aqui, ó, é um social, vocês são uma comunidade estudante, um grupo, é um social. A cidade é um social, as pessoas que convivem no bairro, na rua, no país, no mundo, é um conjunto, é um social. E às vezes esse social vai estar bagunçado, assim como essa frase, ó, tá vendo? O social está bagunçado, tem alguma coisa que não está funcionando. O que não está funcionando? Alguém não obedece à lei, alguém não obedece às regras, alguém foge dos padrões, alguém segue as regras totalmente errada. Então vai fazer com que esse social fique bagunçado. Então o que a gente precisa fazer? Buscar meios para endireitar a frase de novo. Tá vendo que aqui embaixo a frase já está endireitada? Tá? Então muitas vezes você vai começar com a frase certa, bagunçar no meio dela e depois endireitar. Pode ser que o seu grupo de social comece bem e termine bem? Sim, pode ser. Mas se às vezes ficar bagunçado, errado, distorcido, você tem que saber lidar com isso. Certo? Certo, professor. Agora vamos falar sobre previdência, gente. É muito comum a gente pensar bem assim, ó, que previdência é as pessoas aposentadas, né? Previdência são os idosos. Talvez a gente pense muito nisso. É comum. Mas quando nós falamos sobre previdência, são formas, conjuntos, tá? Conjuntos de ações para adquirir, tá? Para adquirir que os direitos das pessoas vão ser cumpridos, certo? Então são ações práticas para que os direitos das pessoas sejam cumpridos. Então, por exemplo, você tem um direito a tal coisa, tá? Então já existe um processo que é executado, existe um órgão que executa isso para que aquele seu direito seja cumprido.
Eu não estou falando de uma ação criada, tá? De um programa que acabou de ser criado. Não, já é um direito consistente que você já tem, ok? Por exemplo, aposentadoria. É um processo que já existe, tá? E que devido a isso e às regras específicas das quais devem ser cumpridas, você tem esse direito. Você tem o direito à saúde, tá? A saúde. Então existem processos que são cumpridos, feitos, para que esse direito que você tem à saúde seja de fato adquirido, assim como outros direitos mais. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Ok, professor. Para mim também. Pessoal, aí é como eu disse, tá? Nós já vamos encerrando, mas os materiais vão estar postados, as atividades vão estar lá presentes também, tá? Os materiais vocês podem estar terminando, vocês podem estar vendo para ter algum acesso, são perguntas de múltipla escolha, certo ou errado, tá? Simples, aí você marca, ou tá certo ou tá errado. Se de repente você estiver fazendo essa atividade, se perder em alguma coisa ou quiser tirar alguma dúvida, eu estou disponível no meu celular, tá? 9296-3004. Esse celular aqui, ó, é o WhatsApp, você pode estar mandando, professor, me tira essa dúvida aqui, eu estou disponível para falar com vocês também, tá? Se de repente você estiver no seu trabalho e se atrapalhar com alguma coisa, ou então aconteceu aquilo que vocês estudaram e quiser tirar alguma dúvida também, o Johnny mesmo comentou dos livros, ele não fazia ideia que os livros era isso, né, Johnny? Agora ele já aprendeu, já está sabendo também, tá? Então, o que acontece? É só mandar um zap para mim. Eu costumo dizer que vocês não liguem depois da meia-noite, tá? Porque depois da meia-noite é um período reservado para atividades sexuais. Então, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, falem antes da meia-noite. Certo, senhores? Gente, a noite é uma criança, né? Pessoal, brincadeira, tá? Eu agradeço muito por ter participado bem, ativamente, por estarem até o final da aula, tá? E como eu disse, se vocês não gostaram de mim, finjam que gostaram, tá? Porque, como eu falei, preciso do meu emprego, o chefe está aí escutando, tá bom? Tá? Não dá nem pra fingir, né? Porque ele tá aí ouvindo tudo, mas é isso aí. Se gostaram ou não, finjam que gostaram. Beleza? Valeu! Pessoal, obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Não saiam não, não sai não, não sai não. Não saiam! Muito não boa saiam! aula. Só vou encerrar a gravação aqui. Pessoal, ó, quem tá aí, ó. Vou até tirar um print